Madeleine McCann. Talvez você não conheça esse nome, mas esse é o nome da garotinha que comoveu o mundo inteiro. Um caso de polícia que chocou e chamou a atenção de todo mundo e que até hoje ainda não foi resolvido. Madeleine McCann, uma criança de apenas 3 anos, simplesmente desapareceu em um quarto de hotel, sem deixar nenhuma pista. Será que ela foi sequestrada? Sofreu algum acidente? Será que foram os pais os responsáveis pelo sumiço da filha? No vídeo de hoje, então, vocês vão conhecer e entender o que aconteceu com Madeleine McCann. Mas antes, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal logo agora. É de graça e você vai ajudar a gente. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. E agora, se você já é um inscrito e já deixou o joinha, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E hoje galera, iremos falar de um caso que aconteceu há 12 anos. O desaparecimento de uma criancinha, uma menininha inglesa que chocou o mundo. Ela passava férias com os pais lá em Portugal, quando do nada sumiu do quarto de hotel onde dormia com seus irmãos. Madeleine era filha de Kate e Gary McCann, um casal de médicos ingleses que tinham 3 filhos. Os irmãos gêmeos Sean e Emily, que na época tinham 2 anos, e também a própria Madeleine, que tinha 3 anos na época. Então, no dia 3 de maio de 2007, aconteceu o que seriam os piores dias de suas vidas. O desaparecimento da sua filha Madeleine McCann. O caso. Vamos para a história então. O casal inglês Gary e Kate estavam passando férias em Portugal na Praia da Luz e junto com eles estavam seus filhos. Então os pais e os 3 filhos estavam hospedados em um resort chamado Ocean Club, que tinha uma espécie de clube infantil para tomar conta das crianças, enquanto os pais conheciam o local ou quisessem fazer outra coisa. Porém o casal não quis usar esse serviço, porque eles acharam que ia ser cansativo para as crianças, chegar cedo nesse clube e só ir embora à noite, como se fosse uma escolinha. Então, ao invés de deixar as crianças nesse clube para crianças, os pais, quando saíam para passear, deixavam as crianças dormindo no hotel. E a cada 20 minutos, os pais revezavam para ir até o quarto e dar uma olhada para ver se os filhos estavam tudo bem. Dessa forma, então, eles saíam para curtir. E eles acabavam indo para o restaurante. E um dos restaurantes que eles gostavam de ir se chamava Tapas, que ficava bem perto do apartamento onde eles estavam hospedados, no 5A. Esse restaurante ficava a apenas 54 metros de distância do quarto deles, dentro do próprio resort, do outro lado da piscina. Era tão perto que do restaurante era possível ver o quarto deles. Por isso então que eles deixavam as crianças sozinhas no quarto. E os pais deixaram os filhos desse jeito as férias inteiras, até que no dia 3 de maio de 2007, tudo aconteceu diferente. Então galera, no dia 3 de maio de 2007, o casal foi fazer a mesma coisa que eles já estavam acostumados a fazer: ir ali no Tapas enquanto seus filhos estavam dormindo. Só que o casal dessa vez não foi sozinho, foram jantar junto com os amigos, sem a companhia dos seus filhos. Eles estavam então lá tranquilos, comendo, trocando ideia, e como de costume, o pai ou a mãe tinha que ir até o quarto para ver se as crianças estavam tudo ok. E o primeiro então a checar as crianças para ver se estava tudo certo foi o pai Gary, que saiu da mesa e foi em direção ao quarto por volta das 9 horas da noite. Depois, às 9h30, uma outra pessoa foi no quarto, dessa vez um amigo do casal. E por volta das 10 horas, a mãe das crianças foi até o quarto para ver se estava tudo ok. Mas quando ela entrou no quarto, percebeu que a cama de Madeleine estava vazia e a criança não estava mais no quarto, ela tinha desaparecido. O estranho é que no quarto não estava apenas Madeleine, ela estava junto com seus outros 2 irmãos, porém apenas ela desapareceu, e os outros 2 irmãos estavam lá dormindo normalmente. Nessa hora desesperada, Kate, a mãe, saiu correndo em direção ao restaurante, gritando que alguém tinha pegado sua filha. Madeleine havia sumido. E toda essa história de como os fatos aconteceram é a versão contada pelos pais. Na hora as buscas começaram. Funcionários e até mesmo hóspedes do hotel se juntaram à polícia para ajudar e tentar de alguma forma achar a pobre garotinha, que infelizmente não foi encontrada. A polícia portuguesa começou uma forte investigação, procurando por todos os lugares, mas eles não tinham nada, nenhuma pista, ninguém para interrogar, nada que levasse aonde a garota estava. No dia, nenhuma câmera capturou o que passou nos corredores daquele hotel. A única pista que a polícia teve foi um comentário feito por uma amiga do casal, o casal pai de Madeleine. A amiga, chamada Jane Turner, disse que viu um homem estranho atravessando a rua e que parecia estar carregando uma criança em seu colo. Depois dessa informação, então, a polícia estava confusa e começou a tratar o caso como um sequestro, como se alguém tivesse sequestrado Madeleine. A questão é que ela tinha desaparecido sem deixar nenhuma pista, e é por isso que ninguém sabe o que aconteceu com ela. E 12 anos depois, galera, a investigação continua até hoje, pois a garota ainda continua desaparecida e o caso sem respostas. Mas mesmo sem resposta, a polícia está investigando há muito tempo. Então vamos passar para vocês o que eles descobriram.
Fase inicial das investigações. Madeleine McCann desapareceu no dia 3 de maio de 2007. E somente 2 dias depois, no dia 5, a polícia finalmente liberou um retrato falado do suspeito. O retrato falado foi feito graças às informações dadas por um dono de uma loja que ficava na frente do hotel. E segundo o dono, Simon Russell, ele viu um homem estranho carregando uma criança loira, que parecia ser Madeleine. Porém, galera, o homem não deu muitas informações precisas a respeito do suspeito. E é por isso então que o primeiro retrato falado que a polícia fez foi totalmente inútil, pois a polícia desenhou o rosto de uma pessoa totalmente oval, sem expressão, que parecia um ovo com cabelo. Esse desenho não levou para lugar nenhum. E como ninguém viu o que aconteceu, não tinha testemunha, não tinha câmera, não tinha nada, a polícia acreditava que o sequestro tinha sido planejado. E o sequestrador estava observando a família por um tempo, esperando o momento certo para atacar. Isso porque, segundo as histórias, supostamente o sequestrador entrou no quarto quando a família não estava lá. Porém, para saber isso, ele ficou observando a família durante muitos dias, para poder saber os horários dos pais e até mesmo a rotina deles. Inclusive, muito provavelmente, o sequestrador sabia que as crianças ficavam sozinhas no seu quarto, já que seus pais deixavam elas para ir jantar. Mas mesmo assim, a polícia estava com um problema de faltas de provas e informações. Eles não tinham nada que apontasse para um culpado. E foi por isso então que a polícia portuguesa começou a investigar pedófilos que moravam ali na região. Pessoas que já eram procuradas pela polícia. Porém, o casal McCann não tinha fé na polícia portuguesa. Então eles resolveram fazer algo a mais. Eles eram amigos de muitas pessoas influentes na mídia. E como eles queriam então que o caso fosse mais reconhecido e tivesse uma repercussão ainda maior, para que assim eles pudessem achar mais fácil, o suspeito, com alguns contatos eles resolveram expor ainda mais o caso, jogando em todas as mídias e chamando ainda mais a atenção do mundo inteiro. Isso porque eles acreditavam que quanto mais mídia e mais pessoas estivessem no caso, ou mais pessoas soubessem do caso, maior seriam as chances de resolvê-lo. Então, galera, não demorou muito para que vários jornalistas do mundo inteiro começassem a estudar o caso, e alguns desses descobriram coisas estranhas, nada normais. O primeiro suspeito. Desde que Madeleine sumiu, havia um homem que estava próximo da família para tentar ajudar. E ele foi o primeiro suspeito. Um cara chamado Robert Murat, que decidiu ajudar, se colocou ali à disposição e sempre estava por perto. Porém, a polícia percebeu que ele queria saber demais da investigação. E também ele estava agindo de forma estranha. Porque um cara desconhecido estava se envolvendo tanto e querendo ajudar tanto no caso que não tinha nada a ver com ele. E no dia 14 de maio, 11 dias depois, a polícia invadiu a casa onde Robert morava com sua mãe. A casa que ficava a apenas 180 metros do quarto 5A, o quarto das crianças. Ao chegar na casa, a polícia rapidamente percebeu que a casa do homem tinha vista para o quarto das crianças. E isso fazia com que a pessoa conseguisse ver se tinha ou não gente no quarto. Pois, segundo a polícia, isso explicaria como o sequestrador sabia se a família estava presente ou não. Como a polícia então não tinha outros suspeitos, Robert foi detido e interrogado. Porém, eles também não conseguiram encontrar provas de que Robert era o sequestrador e acabaram então liberando o homem. A polícia também investigou como suspeito o russo Sergei Malinka, um rapaz de 22 anos que tinha ligações com Robert Murat. Sergei disse que ele não era amigo de Robert e que o único vínculo que eles tinham é porque Sergei tinha sido contratado por Robert para fazer um site para ele. Porém, uma coisa interessante foi descoberta pela polícia. No dia da noite do desaparecimento de Madeleine, Robert Murat tinha feito uma ligação para Sergei. O problema é que tanto Robert quanto Sergei disseram que não se lembravam dessa ligação, e assim os caras acabaram sendo liberados. Sergei disse para a mídia que foi tratado pela polícia de forma horrível, inclusive foi até chamado de mafioso russo, traficante de pessoas e até mesmo pedófilo. Já Robert disse que essas acusações arruinaram a sua vida, e é por isso que até hoje ele está em busca do verdadeiro sequestrador de Madeleine, para assim tentar reconstruir sua própria reputação. Mas além desses dois, galera, existem outras duas pessoas que podem estar envolvidas no crime: os próprios pais de Madeleine. Investigando os pais. Os pais de Madeleine estavam aparecendo na mídia o tempo todo, fazendo assim vários apelos e inúmeras viagens para divulgar o caso ainda mais. E eles conseguiram, galera, até mesmo um jato particular para fazer essas viagens. E depois de um tempo, muitos começaram a achar que os pais estavam agindo de forma estranha. Muitas pessoas começaram a perceber que eles não estavam agindo normalmente. Nenhuma pessoa na situação deles iria fazer o que estavam fazendo. Ir para a TV, ir para não sei aonde, ir para lá, viajando, fazer fama com o luto da família. Mesmo sendo
em prol de investigar o caso, parecia que os pais não estavam de luto. Então, em setembro de 2007, a polícia portuguesa começou a investigar e fazer perguntas diretamente para os pais de Madeleine. Mesmo sem provas, a polícia acredita que os pais estariam envolvidos em tudo isso. E que esse lance de sequestro teria sido inventado pelos pais para poder acobertar um erro que eles mesmos causaram. Segundo as investigações que foram levantadas meses depois, a polícia concluiu que os pais estavam envolvidos no sumiço da garota e concluíram até coisas piores. Os pais teriam acabado com a vida de Madeleine por acidente, por falta de responsabilidade, ter deixado os filhos sozinhos ou até mesmo dado remédios demais para a criança. Isso porque foi encontrado em um carro alugado pelos pais indícios de fluidos corporais de Madeleine. Isso porque os pais teriam dado para as crianças remédio para elas dormirem, para que assim eles pudessem sair tranquilamente. Porém, segundo a polícia, esses remédios teriam causado alguma coisa em Madeleine, até mesmo algo pior, como um falecimento. Então, para encobrir isso, os pais teriam inventado tudo isso, para assim ter um motivo da menina ter sumido. Isso porque alguns cães farejadores, treinados para sentir cheiro de sangue e também odores corporais, ficaram agitados quando colocaram dentro do apartamento onde Madeleine sumiu, e também dentro daquele carro que foi alugado pelos pais, levantando ainda mais indício do que tinha acontecido algo com a garota. E como que teria acontecido algo sem que os pais soubessem? Ainda mais naquele rápido e curto período em que os pais tinham acabado de sair do quarto. E é por isso então que a teoria diz que a menina teria sofrido no apartamento e depois foi transportada no carro para depois ser jogada em algum lugar e não deixar nenhum rastro. Ela não saiu correndo falando que tinha sumido a criança? Mas eles podem ter mentido, né? Mas a última pessoa que foi lá foi um amigo da família, né? Pode estar mentindo também. O complicado da história é que não tem nada pra provar nada. Todas as teorias que são levantadas são só teorias, porque não tem nenhuma comprovação. Mesmo então tudo sendo jogado para os pais, nada foi comprovado. E o mistério continua sem resolver até hoje. Porém, nada foi comprovado. E mesmo com os pais como suspeitos, as investigações não pararam. E a polícia continua buscando cada vez mais suspeitos para tentar solucionar esse crime. E até hoje, galera, mais de 12 anos depois, o caso ainda está sendo investigado. E só nas buscas e nas investigações desse caso, já foram gastos mais de 13 milhões de euros. Em Portugal, o caso foi encerrado em julho de 2008, um ano depois do acontecido. Mas mesmo assim, a polícia de Londres continuou com suas investigações. E a polícia de Portugal, em outubro de 2013, resolveu abrir o caso novamente, graças aos novos indícios encontrados pela polícia de Londres. Outros suspeitos foram apontados, mas nada concreto foi definido. Até então, galera, nenhum verdadeiro culpado foi encontrado, pois mesmo achando alguns suspeitos, não existe nenhuma prova para concluir o crime. E infelizmente, em março de 2019, as investigações do desaparecimento de Madeleine foram encerradas por falta de verba. Porém, o que parecia ser o fim dessa investigação ainda vai continuar, pois agora no dia 5 de junho, o governo britânico disse que vai financiar por mais um ano as investigações desse caso. Isso porque a polícia britânica acredita que Madeleine está por aí, ou que eles podem achar o real culpado disso tudo. Já que existem várias coisas estranhas e que podem ter acontecido nessa história. E existe também uma terceira teoria, de que não foi nenhum estranho e que também não foram os pais. A teoria que diz que a própria menina teria sumido sozinha. Tudo porque, como a menina estava sozinha ali, ela pode ter acordado assustada e ter ido procurar os seus pais. Ela então teria saído do apartamento, abrindo a porta, e no caminho ela acabou se perdendo, ou caído em algum lugar, ou até mesmo dessa forma, acabou sendo levada por alguém. Mas até então, galera, tudo isso são apenas teorias, pois não existe nenhuma prova para comprovar isso. E existe uma teoria ainda mais interessante e que pode ser uma versão ainda mais feliz dessa história. Isso porque uma garota inglesa disse ser a própria Madeleine McCann. Ela até publicou na internet algumas fotos mostrando algumas marcas semelhantes a marcas que a garota também tinha. Olho claro e várias outras características parecidas. Porém, a polícia investigou e descobriu que não era ela. Mas isso acabou levantando a esperança de que a garota ainda possa estar viva por aí. Que ela poderia ter sido sim sequestrada, ou sei lá, né, que ela sumiu, ficou desaparecida, porém acabou vivendo uma outra vida em algum lugar do mundo. E agora a polícia também está investigando pessoas que foram abandonadas, pessoas que estão na rua, pessoas que hoje estão um pouco mais velhas e podem ser Madeleine McCann. Mas tudo isso, galera, a respeito desse caso misterioso, são apenas teorias. Até então, galera, infelizmente, nada concreto foi apontado. E o verdadeiro culpado por esse crime ainda está sendo procurado. Será que Madeleine McCann ainda está viva? Será que foram os pais os responsáveis por esse crime? Será que a polícia está no caminho certo em suas investigações? Ou será que nunca iremos saber a verdade? Bom, já se passaram 12 anos e teremos que esperar alguns mais. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Um vídeo muito pedido por todos vocês que queriam saber um pouco mais a respeito desse caso. E também um vídeo mais atualizado sobre esse caso, já que muitas informações saíram recentemente.
E esse então, galera, foi o vídeo de hoje. Se você pediu esse vídeo ou se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, porque o like ajuda bastante a gente aqui do Você Sabia. Compartilhe esse vídeo também para que outra pessoa saiba dessa história e comente aí embaixo o que você acha desse caso. E se também tiver um outro caso que você queira que a gente fale, deixa nos comentários também. Se tiver então algum outro caso, alguma história louca que vocês querem que a gente mostre aqui, pode comentar aqui embaixo ou então enviar lá no nosso Instagram. Lucas Marques Danimolo, Você Sabia Vídeos, Você Sabia Fotos, tá tudo aqui na tela, galera. Entra lá e segue a gente lá e manda um salve. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, galera. Se tiver um tempinho a mais, assista outros vídeos aqui do canal, clique em vídeos, dá uma olhada, escolha aquele que te chamar mais atenção, ou então aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Ficamos por aqui então, galera. Isso é tudo, pessoal. Valeu!